Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo a análise do jogo Ceará 3, Atlético de Alagoinhas 1. Um jogo em que o Ceará atuou com o time reserva e venceu aí com domínio de jogo, teve posse de bola, mas não apresentou bom futebol, principalmente com os reservas, porque isso denota que o Ceará precisa de reforços, porque o time reserva do Ceará não convence. Após a entrada dos titulares, como Janderson, como Eric, como Vitor Gabriel, a coisa mudou de figura e o Ceará passou a apresentar um futebol melhor. A verdade é que o Ceará confirmou a liderança e isso foi de extrema importância, venceu a partida 3-1 sobre um fraco Atlético Alagoinhas, sobre o Atlético Alagoinhas que não tem nenhum esquema tático, não mostrou qualidade, jogadores aí realmente muito aquém do que precisa a grandeza do Atlético de Alagoinhas, e o Atlético jogou muito mal hoje. Tá? O Ceará confirmou, portanto, o primeiro lugar de sua chave, teve o controle da partida, teve a posse de bola, mas não teve aquela evolução que se quer de um time de futebol, porque era o time reserva, e o time reserva fica devendo muito em relação ao time titular. Ceará, portanto, entrou com os reservas, que teve muita baixa produtividade, vamos botar assim, não produziu o que se espera de um time de futebol. Vitor Gabriel foi o melhor do jogo, fez um gol, deu assistência e mostrou muita participação no jogo. Vitor Gabriel que entrou depois no decorrer da partida. Ceará que poupou 4 jogadores, o Richard, o Thiago Pagnussá, o Richardson e também o Guilherme Castilhos. Luiz Otávio foi titular pela primeira vez após a lesão, até jogou bem, Léo Rafael e Álvaro também foram novidades, não gostei do Léo Rafael, e o Álvaro pelo menos fez o gol, mas também não mostrou futebol. O Luvanor aos 12 minutos fez o gol, mas o Bandeirinha marcou aí saída de bola na cobrança de escanteio feita pelo Jean Carlos. Luvanor até participou bem da partida. Aos 15 minutos, de novo, o Luvanor teve grande chance, finalizou e o goleiro Lee defendeu, e no rebote aí o Jean Carlos conseguiu meter para fora. Aos 21 minutos, lançamento na área e Lacerda cabeceou para a boa defesa do goleiro Lee. Aos 31 minutos, Álvaro arriscou de longe e o Lee defendeu também. Ou seja, Luvanor e Álvaro, que também fazem parte do time reserva do Ceará, pelo menos teve uma boa participação. Não foi brilhante, não é o jogador que o Ceará precisa, mostrou deficiência em termos de qualidades técnicas, mas pelo menos mostrou vontade de jogar. Aos 44 minutos, já no finalzinho do primeiro tempo, acontece o gol do Ceará através de Álvaro, que meteu para a rede depois de uma assistência de Kaique Gonçalves. Álvaro finalizou bem e fez o 1-0. No intervalo, David Ricardo entrou no lugar do Luiz Otávio, que teve uma boa participação, como eu falei antes, e no segundo tempo, logo aos 5 minutos, o gol do Atlético de Alagoinhas através do Atirson. Matheus cobrou a falta, a bola sobrou para Atirson, que meteu uma bomba, não perdoou e empatou a partida em 1-1. Aos 7 minutos, teve o lance do Formiga, que mandou para a área, e o Luvanor ajeitou para o Léo Rafael, que mandou para fora. O Léo Rafael me pareceu um pouco nervoso, me pareceu um pouco inseguro na partida, e aos 14 minutos, de novo, Léo Rafael errou, ele finalizou de primeiro um cruzamento aí, um bom cruzamento de Jean Carlos, e meteu para fora. E aí o Morínigo não aguentou mais
e fez a primeira substituição aos 15 minutos, a primeira do segundo tempo. O Janderson entrou no lugar do Léo Rafael e melhorou a produção ofensiva do time do Ceará. Léo Rafael, conforme eu falei antes, parecia um pouco nervoso na partida. Aos 19 minutos entrou o Vitor Gabriel, que deu outra postura ofensiva para o time do Ceará, no lugar do Álvaro, um pouco apagado, mas pelo menos teve a sua participação fazendo o primeiro gol do Ceará no finalzinho do primeiro tempo. Aos 22 minutos, Jean Carlos tocou para Vitor Gabriel, que meteu para fora aí uma boa chance do Ceará. Aos 30 minutos, mais substituições, Eric, que entrou bem no lugar do Luvanor, e Arthur Rezende, que entrou no lugar do Giovani. Aos 31 minutos, o Eric tocou para Arthur Rezende de fora da área e o Lee faz uma boa defesa. Aos 36 minutos, grande jogada de Eric. Muito bem hoje, apesar do pouco tempo em campo, né? Bateu cruzado, passou por 4 marcadores e bateu cruzado para uma grande defesa, mais uma vez, do goleiro Lee, que foi o destaque aí do time do Atlético de Alagoinhas. Aos 42 minutos, o gol do Ceará, Janderson mandou para a área e o Vitor Gabriel deslocou do goleiro, fazendo o 2-1. E logo em seguida, né, 7 minutos depois, 3-1, o gol do Janderson. Vitor Gabriel tocou para Janderson finalizar e dar cores finais à partida, 3-1 para o Ceará. Fica desse jogo a seguinte conclusão: que o elenco precisa se qualificar, o time reserva do Ceará deixa muito a desejar, fica devendo, né? Michel Macedo não foi bem, Lacerda não gostei, Giovani pouco produtivo, né? Também muito fraco, e o Aguiar também não mostrou a segurança que o Ceará precisa. Álvaro fez o gol e muito pouco além disso ele fez. Ceará precisa ir às compras se quiser pensar em subir para a Série A no final desta temporada. Foi o que eu vi de Ceará 3, Atlético de Alagoinhas 1. Se você concorda, deixa aquele like, deixa o seu comentário. Se você não concorda também, né, mas o principal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama sempre tem informações importantes do Ceará, análises e opiniões também. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.